Boa noite a todos. Aqui é o Muzi, sou o chairman do Instituto Valor. Estamos hoje inaugurando aqui o 4º episódio do AI Summit Podcast. E mais uma vez com pessoas incríveis aqui que vão falar um pouquinho aí das suas perspectivas a respeito de inteligência artificial. Mas não só isso, vamos falar de carreira, vamos falar de futuro, vamos falar da Alice hoje também, que é uma figura ilustre que já vai ficar marcado aqui na história do podcast. E como eu sempre faço, eu peço para os nossos convidados aqui se apresentarem, porque ninguém é melhor do que eles mesmos para poder falar um pouco sobre si, sobre a sua história de vida, carreira e por aí vai. Então a gente começa aqui pelo nosso querido Cássio, que por coincidência ele não só é o primeiro da lista alfabética, mas também ele vai ser o primeiro palestrante a abrir o AI Summit em setembro. Então, para nós é uma honra muito grande receber o Cássio aqui. Então, eu começo pedindo para o Cássio se apresentar, na sequência o João e depois o Rafael, para poder falar um pouquinho de cada um de vocês aí. Cássio. Legal, boa noite, Muzi, boa noite a todos que estão nos escutando, boa noite aos colegas que estão aqui participando. É um privilégio ter essa oportunidade de a gente trocar uma ideia aí com backgrounds tão complementares e tão diversos, né? Mas dando assim só uma pintura rápida do meu background em particular, eu poderia dizer que é meio que uma miríade de combinações. A minha formação efetivamente é na área de filosofia, eu sou mestre em filosofia, sou bacharel em filosofia, também fiz bacharelado em psicologia, e lá nos idos do meu início acadêmico eu cheguei a brincar, flertar com engenharia, mas não era o meu negócio, né? Mas trabalho na área de tecnologia há mais de 35 anos, né? E trabalho hoje, sou o head da unidade de inteligência artificial da Quality Digital aqui no Brasil. E entre as minhas áreas de interesse, evidentemente, tem muita coisa vinculada à antropologia, neurociência, inteligência artificial, sem dúvida alguma, é um ponto fundamental. E uma disciplina em particular que eu palestro e dou aula sobre isso, que é humanismo digital. Então, basicamente, assim, só para dar um quadro rápido da minha formação aí, Mozi. Obrigado, João. Bom, meu nome é João, eu trabalho na área de tecnologia há mais ou menos uns 20 anos. Muito focado no começo da minha carreira na parte de programação em si, várias linguagens diferentes estágios. Comecei a mexer com AI mais ou menos em 2017. Naquela época GPT não era assim, era diferente, então muitos modelos de regressão, classificação e coisas do tipo. Cheguei a ser CTO numa empresa aqui no Brasil em 2014, que foi muito interessante, e depois disso comecei a trabalhar internacionalmente. Algumas empresas em Nova York, algumas empresas no Vale, e agora eu fundei a CreAI, que é uma empresa também no Vale do Silício, e a gente vem tocando, basicamente possibilitando grandes empresas a usarem AI agents para criar automações dentro das empresas. Muito bom, João, muito bom. Obrigado por você estar aqui com a gente. Rafael é o único daqui que não é palestrante nosso, mas nós estamos no mesmo grupo de WhatsApp, que é o Features, do nosso querido Max Chen. E por lá nós nos conhecemos e eventualmente eu falei assim, olha, quem é aqui que sabe muito de inteligência artificial e quer falar um pouquinho no AI Summit? Mas Rafael, fala um pouquinho de você. Não, perfeito. Eu sou um novato aqui, mas estou vendo que estou entre gigantes, um grande prazer. E acho que eu sou relativamente o mais novo na área, só que não, porque eu sou formado em matemática. Então, de alguma maneira, eu já fazia os meus modelos há muito tempo, só que eu fui para a área acadêmica, dei aula durante muito tempo em grandes colégios, cursinhos da cidade de São Paulo, até que quando eu fiz 30 anos, precisamente 10 anos atrás, em 2014, eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei, cara, eu não quero mais fazer isso pelo resto da minha vida. Fui empreender e para tornar tudo mais emocionante, fui fazer isso do outro lado do mundo, em Chiang Mai, na Tailândia. Eu já analisava dados, comecei a analisar dados de passagens aéreas para ver como que eu conseguia fazer para viajar mais. Então, nessa época, eu já tinha conhecido mais de 30 países e comecei a ver que isso era valioso para outras pessoas. Uma pessoa que tinha um salário de professor e conseguia viajar tanto, nunca fui rico, nunca tive muito patrimônio, tinha esse salário que não era muito grande, e eu comecei a perceber que isso daí era altamente compartilhável. Ensinei isso durante muitos anos, fiquei nesse lado de marketing digital, mas nunca largando esse lado analítico de analista de dados. Até que
meados de 2022, eu estava morando em Lyon, na França, e conversando com o meu professor de francês, ele me falou que eu deveria usar as minhas habilidades para estudar ciência de dados. Ele me falou, pô, você já ouviu falar em dados? Eu falei, pô, eu sou formado nisso, eu já analiso dados há muito tempo. Aí ele falou, cara, mas é um outro mercado que eu acho que você não está sabendo que mercado que é esse. Eu falei, tá bom. Aí eu fui pesquisar, aí eu vi, poxa, você tem que ter um background de negócios. Falei, tenho. Tem que ter um background numérico, tenho. Tem que saber programar. Eu falei, não tenho a menor ideia do que programar, mas eu vou atrás. Fui atrás, fiz um bootcamp na Levagon, que é uma escola francesa. Acabei, acho que de alguma maneira me destacando na turma. Fui convidado para dar aula lá de cálculo, estatística, álgebra, essas coisas. E comecei aos poucos ir entrando na área. E como eu conhecia muita gente de negócios, as pessoas começaram a me pedir soluções de dados. Mas ao mesmo tempo eu conhecia a teoria, mas eu não tinha tanta afinidade com a programação. Só que eu conhecia os docentes, conhecia os alunos de destaque, e como eu tinha essa habilidade, essa experiência em negócios, comecei a ligar as pontas, inicialmente com consultorias, a demanda começou a aumentar, eu comecei a namorar o modelo de hackathons. E aí fiz o primeiro, fiz o segundo, fiz o terceiro, continuo fazendo. Aí uma amiga, que é a Carol Pfeiffer, que hoje é uma das juradas do Shark Tank, me chamou e falou, Rafa, a gente precisa fazer isso junto, porque isso daí tem muito valor. Ela é do mercado financeiro, ela realmente sabe o que tem valor. E a gente juntou essas frentes e agora a gente está tocando esse projeto junto de hackathons. São aí uns 10, 15, 20 anos em alguns minutos, mas eu tentei resumir. Não, foi ótimo. Muito obrigado, Rafael, então, pela breve apresentação. E agora a gente vai começar a falar a Vera aqui sobre o tema do nosso AI Podcast de hoje. Cássio, começando por você. Quando a Lara, do MIT, sugeriu o teu nome e eu fui dar uma pesquisada, eu me encantei por você, porque a tua pegada nesse aspecto mais filosófico é muito a minha praia hoje, tá? Eu sempre fui um profissional da área de negócios e de tecnologia, tá? Em determinado momento, aquilo estava me alucinando. Não era inteligência artificial ainda, mas estava me alucinando, tá? Os vícios que eu começava a carregar, né, de acordar no meio da noite para poder mexer em alguma coisa no computador que eu tinha me lembrado, ou acordar muito cedo e começar a escrever artigo, como você observa lá que eu escrevo muito. Em determinado momento eu surtei. E foi nesse surto psicótico que eu tive que eu falei assim, mas eu preciso fazer alguma coisa que me acalme mais e que me coloque mais em contato com Deus. Foi quando eu fui fazer teologia no Mackenzie. Já com 50 anos de idade, fui fazer teologia. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E já emendei com mestrado em Educação, Arte e História da Cultura. Ou seja, todo o meu background de tecnologia, eu meio que joguei pro lado, não joguei fora, mas joguei pro lado. Então, assim, todos os MBAs, o curso fora. Ou não, né? Já estava na nuvem, ou né? se relaciona. Então, assim, eu me interessei muito por esse teu lado e esse é o motivo pelo qual eu te convidei para poder você ser palestrante nosso e te convidei para você ser o primeiro, né? Porque eu acho que você vai encarar aí uma plateia muito sedenta por informação, por conhecimento, e talvez eles estejam até saindo um pouco do eixo. Então a gente já começa botando todo mundo no eixo e eu acho que você seria a pessoa realmente mais indicada. Então eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência, de como é que a tua vida migrou para a área de tecnologia. Enfim, eu acho que você tem uma história bacana para contar para a gente aqui. Pô, legal, em primeiro lugar, de novo, é uma honra lá, poder fazer a abertura, é uma responsabilidade além de uma honra, né? Mas, na verdade, é o seguinte, eu acho, Muzi, Rafael e João, que tem uma coisa que a gente nota, e vocês vão poder comentar depois, eu pelo menos noto, né? O que acontece? A filosofia te traz uma coisa, né, que é fundamental para qualquer ciência, e matemática não deixa de ser a filosofia na forma de números, né? No fundo, a gente está falando a mesma língua não, desculpa, o mesmo objetivo com línguas distintas, idiomas distintos, né?
Mas o que acontece é que tudo é uma questão de conceito, tudo é uma questão de entender conceitos, não somente entender os conceitos que estão aqui e agora, mas entender a história de como esses conceitos chegaram em algum momento a se transformar naquilo que a gente vê. E a inteligência artificial, ela está causando um frenesi, porque na verdade está todo mundo jogando qualquer conceito em cima da mesa e aquilo que cabe na hora, na conversa e na discussão é tomado como ou verdade, ou como argumento, ou como premissa para evoluir aí num debate que muitas vezes não leva para lugar nenhum. Então, a primeira coisa que eu acho que na minha bagagem, no que eu tenho feito, nas palestras que eu faço, nas aulas que eu dou, e isso aconteceu, inclusive, na minha vida executiva, dentro da Oracle, dentro da SAP, dentro do SAS, que eu fui presidente do SAS durante muito tempo. Provavelmente você trabalhou com SAS, em algum momento você deve ter conhecido o SAS. Não, conheço, mas não trabalhei. Fazendo modelagem de dados, de repente, né, modelos, enfim. Todo tempo, o que acontecia? Quando a gente conversava com clientes, sempre o problema era o entendimento de conceitos. A IA, lamentavelmente por um lado, e muito beneficamente por um lado, ela criou digamos assim, uma ágora, né? Uma praça de discussão muito ampla, onde esses conceitos estão sendo jogados de maneira como se fosse um liquidificador. Isso é muito positivo por um lado, porque abre a cabeça para oportunidades de negócio, abre a cabeça para implementações bem-sucedidas. Por outro lado, inocula de uma maneira, digamos assim, inadvertida até, inocula no todo uma sensação esquisita, que eu digo, né? Eu não vou caracterizar agora o conceito especificamente, poderia usar aqui o Harari para falar disso, poderia usar o Byung-Chul Han, poderia usar o Vatman, poderia usar vários filósofos, inclusive, mas essa sensação esquisita é o que eu percebo quando eu dou as aulas. As pessoas sentem uma sede, uma ansiedade, um certo, digamos assim, uma certa tribulação, porque elas não sabem exatamente o que vai acontecer daqui para frente, né? Tudo são especulações e a gente faz apostas, né? E eu acho que aqui reside um dos pontos fundamentais para a gente ajudar a limpar um pouquinho o cenário. Afinal de contas, a IA, ela é formidável, mas ela não é formidável porque ela é complexa. Ela é formidável porque ela é ridiculamente simples. E olha, eu estou usando esse termo, ridiculamente simples, porque ela se trata de automação, repetição e otimização e nada mais que isso. Nada mais que isso. E qual é a diferença entre um elevador que você aperta no andar e ele te leva naquele andar e te abre as portas naquele andar para uma IA? Uma é digital e a outra é analógica, é eletromecânica. Essa é a diferença. No digital você tem muito mais potencial, muito maior capacidade de processamento, você coloca exponencialmente essa capacidade. Mas a gente tem que entender esse conceito, que no fundo a gente está lidando com uma tecnologia que é disruptiva por conta da velocidade e da quantidade de coisas que ela lida. Mas em essência o conceito dela é ridiculamente simples. Posso adicionar um assunto interessante? Porque eu concordo com você. É algo mais simples do que parece. Mas eu acho que um dos motivos do porquê também é uma tecnologia disruptiva é na forma. Se você olha, vamos dizer, programas convencionais que a gente interage no dia a dia, ou para quem é programador vai até conseguir visualizar ainda melhor, você tem nos programas convencionais uma série de, assim, uma tipagem muito forte, então você sabe que dados estão entrando no seu programa, você tem uma série de instruções muito claras, então você sabe a sequência que está sendo feito, e você tem um entendimento muito claro de qual que vai ser o resultado final, o que vai ter de fora. E eu acho que o que fica legal com a AI, mas não a AI, a maneira como ela tem sido empacotada hoje em dia, através de ChatGPT ou esses outros aplicativos que as pessoas usam. Gemini, Bart. Exato, é que mudou, virou fuzzy, né? Virou assim, não é mais claro. Você não sabe o que o usuário vai pôr. Antes você sabia, o usuário vai mandar um número, um texto e uma descrição. Agora você não sabe. O usuário põe qualquer coisa. E antes você entendia muito claro. Eu vou somar os números, eu vou ver a descrição, se é maior do que tanto. Agora você não sabe também, porque a AI acaba sendo às vezes uma black box, dependendo do modelo que você escolhe. Vai acontecer alguma coisa ali e o output você também não entende. E o bonito disso é que o nosso mundo é assim. O nosso mundo, ele é fuzzy. É, fuzzy, exatamente. Nós somos um monte de átomos juntos que funcionam. E então, cruzou, vamos dizer assim, do nada eu acho que várias pessoas tiveram acesso a se comunicar com a tecnologia, com o computador, na forma da linguagem delas. E eu não digo só de linguagem natural, delas mesmo, do jeito como elas escrevem. E experimentar isso. Sim. E isso é um negócio transformador que eu acho que é o que deixa isso disruptivo também. Do tipo assim, é simples.
mas assim, a forma de interagir é diferente. Sem dúvida, sem dúvida. Abre outras cabeças, né? Eu Você gostaria de acrescentar uma coisa. Eu ouvi uma frase que eu gosto de repetir, que a IA, ela é a estatística que tomou o Whey Protein. Porque, no final das contas, a gente continua fazendo as mesmas coisas. É matemática. Perfeito, Os Rafael. grandes algoritmos são os algoritmos da década de 60. É a turma do Turing e tudo mais. O que mudou? Mudou que a gente consegue colocar muito mais dado, né? A gente coloca cada vez mais coisa e isso vai ficando cada vez melhor. E a gente não sabe onde vai parar. Eu acho que essa black box, ela é o máximo por causa disso. E, por outro lado, a gente fica pensando, né? Será que a gente vai chegar no momento em que ninguém vai saber o que tem lá dentro? Exato. Porque no final que você falou, ainda é um modelo preditivo. Igual o mesmo modelo preditivo que prediz se vai chover ou não, coisa que está aí no mercado há décadas. É um modelo preditivo, só que está predizendo qual que é o próximo token, qual que é a próxima palavra, mas ainda é igual, é João, matemática. Vou aproveitar que você está falando, você já vai engatar direto aqui. Desculpa, Não, era a gente já intenção. vai engatar direto porque a gente quer aproveitar isso aqui o máximo possível. Você comentou aqui nos bastidores, antes da gente começar a falar, sobre a quantidade gigantesca de empresas que está procurando a Creo AI. Sim. Né? Isso está meio na contramão do que a gente está vendo no dia a dia com as outras empresas. Né? A gente vê aí as Big Techs com uma dificuldade muito grande de engatar. Né? Você vê que hoje com o lançamento lá do GPT 4o, né? Teve um frenesi danado e começou a pegar uma porção de meme lá do Google chorando. Enfim, você viu esses memes aí? Enfim, tem uma disrupção acontecendo aí, né? Se por um lado a gente está vendo aí Microsoft se destacando, mas ao mesmo tempo as outras empresas patinando, e aí você tem uma empresa como a Creo AI, que é a tua startup, que está decolando muito rápido no exterior. Você falou comigo essa semana que o teu público não é nem no Brasil, o teu público está mais fora, mas essas empresas que estão te procurando são empresas brasileiras, internacionais. O que você acredita esse fenômeno dessa explosão na tua empresa? Cara, eu tava falando sobre isso com alguns investidores da nossa empresa hoje. É engraçado, porque AI está evoluindo muito rápido. Então você vê, você tem ontem OpenAI fazendo anúncio com um novo modelo. Hoje, Google I.O. fazendo anúncio de algo similar. Você vê anúncios acontecendo semanalmente. Então, assim, essencialmente, para você estar no negócio de AI hoje, você precisa mover rápido. Não tem outra opção. Se você não move rápido, você fica para trás numa velocidade que já era antes estabelecida em tecnologia, mas está absurdo. Tá absurdo, assim, a velocidade. E aí eu acho que é onde as grandes empresas, às vezes, estão sentindo um pouco mais. Elas não têm essa musculatura, muitas vezes, para se mover numa velocidade de tipo, poxa, ok. Por exemplo, ontem lançou um novo modelo da OpenAI. Hoje a Creo AI já suporta o novo modelo, você já consegue usar. Pô, uma grande empresa conseguiria fazer isso em 12 horas? Vai ter que ter uma opção de protocolo a ser cumprido, compliance, vai pedir autorização para matriz, não é isso? Você Então, precisa assim, manobrar uma cegonha, né? É diferente de manobrar uma motinha, né? Exato, então assim, é diferente. Então acho que isso é um dos fatores do que acontece. E eu também acho que a gente está conseguindo estabelecer como líderes nessa parte do enterprise, porque se você olha essas grandes empresas, eu olho para o mercado de AI, especificamente automação ou AI agents, como um espectro, né? Então você tem num lado OpenAI, Google, essas grandes empresas criando esses modelos fundamentais, né? Fundacionais, que eles não vão fazer coisas específicas, não é o modelo de negócio dessas empresas. E você tem, no outro extremo, algumas pequenas empresas criando soluções bem específicas, né? Uma solução para vendas, uma solução para marketing, uma solução... E a gente meio que está sentado num lugar meio estranho nesse espectro, que é meio intermediário como uma plataforma, onde ajuda você a construir algo mais customizado para você. Então, quando você vê essas grandes empresas e você olha anúncios como o novo modelo da OpenAI, você vê que é um modelo mais B2C. Você não viu ali uma oferta enterprise, um modelo focado para o negócio. É óbvio que vai impactar o funcionário no dia a dia e tal. Então, acho que temporariamente a gente também está se beneficiando desse fato de
estamos correndo pela lateral falando nossa solução é Enterprise. A gente está focado em trazer aquela mágica que os caras mostraram no palco para sua empresa, para o seu dia a dia. E eu acho que vocês têm uma outra vantagem, se tu me permite, João. Claro. Que é o seguinte, o que eu percebo nas grandes empresas com relação às startups e às empresas, por exemplo, a própria Quality. A gente tem esse discurso e essa proposição muito mais no negócio do que nessa coisa da moda, né? Mas qual é a vantagem que eu vejo no teu caso? Você é uma pessoa que entende como a IA funciona em essência. Os grandes executivos dessas empresas que têm representações em todos os países, enfim, eles estão distantes da IA. Eles não sabem como a IA funciona. A presidente da YZ não sabe como funciona. A ponto de ouvir, eu não vou dizer porque eu não vou fazer propaganda e nem vou fazer um distrato ao vivo aqui, né? Mas eu estava num evento, num congresso, onde um presidente de uma empresa, uma grande multinacional, alguém fez a seguinte pergunta para ela. E certamente você não responderia dessa forma. A pergunta foi, por que eu deveria pagar para vocês se eu posso usar um software livre? E ela disse assim, porque quando der problema tu vai ter alguém para chamar. Cara, isso é anti-AI. Tu não tá entendendo? Isso é anti-AI. A ideia não é eu ter alguém para chamar. A ideia é ser autônomo, né? Então tu vê essa distância, por isso que eu acho que vocês levam uma tremenda, não só vocês, a própria Quality também, mas vocês no caso de uma startup que está tomando volume, porque você está próximo, você sabe como ela funciona, você sabe como traduzir a IA realmente no benefício de negócio. E eu vou dizer não só isso, é uma posição meio única você construir uma empresa sobre AI, num momento como AI, porque a gente acaba fazendo o quê? Usando AI. Exato. Por exemplo, vocês né, executivos, trabalharam já em vários diferentes problemas. Vocês provavelmente estão muito acostumados com a parte de lead scoring. Qualificação de cliente, você recebe um lead, como você qualifica e tudo mais. No passado é muito, recebo esse lead, preciso fazer um enriquecimento desse dado, preciso decidir, é uma empresa com maior de tanto, com menor de tanto, como eu faço para mandar isso para o meu melhor cara de vendas para estar dedicado e tal. Isso antes era um remendo. A gente na Cree.ai, por exemplo, a gente está recebendo um monte de demanda. O que a gente tem? Uma crew. 3 AI agents. Um AI agent recebe o lead, faz a pesquisa, outro AI agent olha no nosso CRM, compara com os outros dados que a gente já tem, outro já escreve um e-mail inicial, se a gente quiser enviar, e um outro já escreve talking points, tipo, se você tiver uma reunião, esses são os talking points mais importantes, esse é o caso de uso e tudo mais. Tá? Então, assim, é um nível de automação antes que você não ia ter possível. Então, se você está construindo uma empresa na qual você usa o AI para construir a própria empresa, é um negócio até meio louco, porque vira um círculo virtuoso, né? Eu gostaria de fazer... Deixa eu só Fica à vontade, eu já ia passar a palavra para você, mas dentro de um outro contexto. Você vê que aqui não tem bobo quando o assunto é inteligência artificial. Bobo aqui nessa mesa não tem nenhum. Eu vou jogar para você uma bananinha, uma casquinha de banana, vamos ver se você cai nela, né? Mas você vê o seguinte, eu estudo inteligência artificial desde 2014. Meu primeiro curso foi em Quebec, no Canadá, e desde então, aquela coisa meio acadêmica, né? Sem querer escovar bit-byte, mais na área de pesquisa, filosofando, né? E aí quando você está dentro desses grupos que a gente frequenta de WhatsApp, por exemplo, você vê lá muitos egos querendo se sobrepor ao conhecimento, Sim. né? Ao ponto de eu falar assim, eu não entro nessas discussões. O Max até reclama, você não comenta nada, você não interage no grupo, eu não vou interagir nunca. O máximo que eu vou fazer é escrever um artigo e compartilhar lá dentro, porque entrar nessas divididas aí, primeiro que eu não tenho conhecimento neste ponto, eu vou discutir este ponto específico com este matemático, com este engenheiro ou com esse especialista. E aí o que acontece? Está perdendo um pouco a função. Estava falando com o Cássio antes de começar o nosso bate-papo aqui. IA está virando meio carne de vaca, né, nesse momento. Ou seja, muita gente se colocando como especialista, começou a estudar inteligência artificial 1 ano atrás e já está dando lição de moral em muita gente. E se você vai na terceira página, a página está em branco, né? Então eu queria deixar essa bolinha aí para você poder chutar ela ou escorregar da maneira que você quiser. Legal, muito, muito legal. Eu gosto muito de pensar como cientista. E quando eu vejo duelo de egos... Outro dia eu estava num grupo, eu nem sei se foi um dos grupos que a gente compartilha, mas eu vi o pau comendo de um lado, do outro, e eu peguei e falei, gente, vocês não perceberam ainda que o grande barato é a gente pensar diferente? Porque se vocês estão convergindo,
vocês não estão fazendo ciência. Por quê? O Newton falou um monte de merda. O Isaac Newton, que foi o cara... Pô, foi o Isaac Newton. E ele falou Newton, um monte de bobagem. Por quê? Porque é normal, todo mundo fala bobagem. Aí você vê o cara que não chegou nem na terceira página querendo colocar razão em cima de razão em cima de razão. A única ciência que existe onde você pode pegar e falar eu tenho razão é a matemática. É a única que tem uma verdade absoluta. E eu convivi com um matemático... Depende dos filósofos. Não, depende, tudo bem. Mas o que eu quero dizer é que quando você demonstra um teorema em matemática, você demonstra para todos os casos, né? E os matemáticos não têm esse ego tão inflado. Então eu vejo que quanto mais você tem ego, menos você está disposto a aprender. E para mim, uma pessoa que não se dispõe a aprender, principalmente em tecnologia, é impossível esse cara não ficar para trás. Porque ninguém faz nada sozinho e ninguém fala tudo certo. Exatamente. Então, para mim, o ego alto é sinônimo de um conhecimento baixo. Concordo. E aí a gente tem em todas as camadas isso, né? Explica filosoficamente falando. Eu ia puxar um fiozinho do Rafael aqui, porque o Rafael mandou muito bem, né? Aliás, é uma ciência exata desde que a função de onda não colapse, né? E desde que você não esteja falando da estatística, né? Que é sempre uma aproximação. Mas puxar um fiozinho aqui... E que não perca energia ao longo do processo. Exato. Ele trouxe um ponto importante, essa questão de como a gente faz ciência, né? Que a ciência é, por essência, colaborativa. Né? E é exatamente aqui que a gente tem digamos assim, um espaço para pensar diferente, na medida que você colabora, e isso que tornou os seres humanos predominantes no planeta a ponto de a gente ser a espécie, né? Porque a gente colabora, né? Aqui que está o segredo. Mas eu vou fazer uma provocação para vocês dois agora aqui, e para o Muzi também, porque o detalhe é o seguinte, no meio de todo esse entorno, no meio do entorno, né, tem uma situação que os matemáticos costumam dizer, que tudo pode ser representado por uma função. Né? E a IA nada mais é de que um motor de aproximação de funções, né? A pergunta aqui para vocês é o seguinte: vocês acreditam, dado isso, vou polemizar agora, vocês acreditam, dado isso, que, por exemplo, esse pessoal que está falando de maneira tão contundente a respeito de nós estamos pertíssimo da Age AI, vocês acreditam que eles estão apostando as fichas do cavalo certo? Polêmico. Isso é pra você, eu vou sair fora dessa aqui porque eu tenho a carta de não eu querer. acabei de responder uma polêmica, eu vou Essa é polêmica. Bom, eu acho que a gente cai numa discussão filosófica. Por exemplo, esses modelos... Vamos dar uns passos para trás, rápido. Mas... todo modelo de inteligência artificial é uma função matemática onde você quer descobrir um valor de X que você não sabe. Você sabe outros valores e você quer descobrir o valor que está faltando. O que você faz é você mostra para um computador exemplos onde você sabe o valor de X. E o computador encontra padrões de como inferir aquele valor de X dado as informações que você sabe. Pronto, uma vez que você mostrou exemplos suficientes, você tem um modelo preditivo. E esse modelo você consegue alimentar ele. A AI, como a gente conhece hoje, usando Transformers, que é o principal modelo que revolucionou essa parte de LLMs de forma geral, ela está tentando predizer texto. Então ela foi treinada em exemplos de texto e ganhou conhecimento de linguagem. O problema é que quando você ganha conhecimento de linguagem, você pode, através dessa linguagem, parecer ter cognição. Você pode virar para um chat GPT e perguntar, olha, eu tenho a opção A, a opção B, o que eu deveria fazer? E a AI vai te dar uma opção, vai falar assim, olha, a opção A é melhor para o X, Y, Z, e você vai falar, poxa, tem cognição aí, tá tendo raciocínio, tá tendo entendimento. Não necessariamente, porque o que tem só é uma predição de linguagem. Aí algumas pessoas entram e falam, mas não é assim que o ser humano aprende? Através de aprender a linguagem como criança é que você adquire a cognição? Então vira uma bagunça. Eu acredito que AGI vai acontecer. Eu não acho que vai ser no modelo atual de que Transformers que a gente está propondo e está expandindo. Eu acho que a gente vai chegar em inteligências artificiais que vão... Depende também da sua definição de AGI. Eu acho que através do modelo de Transformers, a gente vai chegar em modelos muito mais capazes que 99,9% da população humana. Isso, com certeza. Isso é AGI? Para a definição da OpenAI,
a definição deles de OpenAI é um modelo que é mais inteligente que toda a raça humana. Mas eles mudaram a definição dele com o passar do tempo, né? Mudaram. Eles foram abaixando a barra um pouco. Abaixando a barra um pouco. Agora, AGI no nível do tipo, algo que poderia resolver os grandes problemas matemáticos que até hoje a gente não consegue, aonde a computação quântica começa a casar com essa ideia e você adquire poderes de processamento muito maiores. Eu acho que isso ainda está um pouco mais distante do que as pessoas imaginam. Muito ouvintes, obrigado. Por favor, ouvintes, prestem atenção numa pessoa que trabalha com AI daqui também. Eu gostaria... Antes de passar pro Fernando, eu queria pedir um break. Rafael, desculpa. Fica tranquilo. Hoje ele tá como tio. Não. Eu queria pedir um break. É uma aproximação, com o tempo você vai melhorando, é que nem a IA. A gente vai pedir então aqui um breakzinho rápido de 1 minuto e meio, 2 minutos, a gente volta. Antítese. Muito bom, então estamos de volta aqui para o segundo bloco do AI Summit Podcast. Durante o intervalo aqui a chapa esquentou, porque a gente começou aqui a discutir coisas mais profundas, mais sérias. Não que até agora não tivesse sido as coisas sérias, mas coisas que vão impactar a sociedade. Então, eu já vou passar aqui a bola para o Rafael. Já errei o nome do Rafael umas 4 vezes aqui desde que começou o programa, né? Até o final do Tranquilo, Márcio, acontece. Mas a gente estava falando aqui no intervalo sobre letramento, né? Ou seja, até que ponto a inteligência artificial vai alejar as pessoas, né? Vai engessar as pessoas do ponto de vista cognitivo, raciocínio lógico, a escrita, porque isso a gente já está vendo no que se refere ao abismo que a gente já tem no Brasil educacional hoje, entre classe média e classe baixa, e a inteligência artificial é bem provável que ela aprofunde esse abismo, né? E aí, do ponto de vista matemático, mesma coisa, né? Se a gente hoje tem um problema de letramento de português, vamos botar assim, não obstante as outras línguas, como é que isso impacta na tua visão? Eu costumo dizer que eu tenho muito mais medo da estupidez humana do que da inteligência artificial. Uhum. E o que eu vejo é que cada dia mais as pessoas estão brigando para fazer modelos melhores, mas estão esquecendo de pensar em pessoas melhores. A Alice está vindo aí, que vai ser a filha do João. Eu tenho uma filha de 4 anos e, cara, eu ensino ciência para ela. Esse é o meu papel. Todas as noites ela dorme me pedindo a história dos planetas. Eu começo a história dos planetas explicando para ela o que é o Big Bang, cara. E explicando por que Vênus, que é o segundo planeta, é mais quente que Mercúrio, que é o primeiro. O que falta, a meu ver? Falta as pessoas pensarem. E também, a meu ver, isso é só o próprio ser humano que vai responder. Se a gente vai caminhar para imbecilidade ou se a gente vai usar todo esse poder computacional para se tornar mais inteligente, eu acho que é só a gente que pode responder. Agora, se a gente já está caminhando para a imbecilidade, quando a gente for responder uma coisa, a gente vai responder como um imbecil. Esse é o meu ponto. Eu não sei te responder. Eu sei que a gente tem aí uma dicotomia de, por um lado, a gente tem cada vez mais capacidade de aprender e, por outro lado, a gente tem cada vez menos interesse de aprender. E, como um bom cientista, eu gosto muito de ter a humildade de responder, cara, eu não sei. Essa seria a minha resposta. Eu não sei. Eu não sei para que lado da dicotomia que vai. Tem uma
não é uma conclusão, tá? Mas tem uma percepção muito forte acontecendo que as pessoas 50 a mais hoje estão tendo mais vantagem competitiva no trabalho com a IA do que os mais jovens. Passa essa bola para você. Não, tem uma coisa que a gente vê, tem vários escritores que já escreveram sobre isso também, tá? O detalhe é o seguinte, inclusive o que o Rafael falou é muito importante aqui. Uma coisa é você ter acesso ao conhecimento, né? O Google é acesso ao conhecimento. Vou lá, faço uma pesquisa no Google, eu tenho acesso ao conhecimento. O ChatGPT é acesso ao conhecimento. Qualquer coisa que eu preciso saber está disponível para mim lá. Qualquer coisa, vírgula. Vírgula. Não é qualquer coisa, é o comum que está disponível para você. O que é comum aqui não no sentido de simples, não no sentido de, como é que eu vou dizer, etéreo, mas comum é aquilo que prevalece. Né? Se o que prevalece é a imbecilidade, nós teremos a imbecilidade disponível para acessar a qualquer momento. Não é o caso do ChatGPT, mas é só para fazer um comentário aqui. O Fitzgerald, que foi o grande ator, o autor lá de O Grande Gatsby, ele escreve uma coisa que eu acho bem importante. A maior demonstração de inteligência é você poder suportar duas ideias contraditórias simultaneamente e ainda assim manter a capacidade de raciocinar. Né? E isso é a inteligência, efetivamente. E o que acontece aqui? Quando a gente olha para o que está acontecendo no mundo, o próprio Umberto Eco fala isso, né? O tamanho do teu universo é do tamanho da forma como você tem entendimento da linguagem, da tua própria linguagem. Como você entende como as palavras chegam a ser o que elas se tornam, né? E eu costumo dizer o seguinte, é a mesma metáfora do universo. Se você colocar o agora aqui, que é um ponto de luz aqui, você tem dois cones que saem desse ponto de luz. O cone de luz passado e o cone de luz futuro, né? E o que acontece aqui? Se o teu cone de luz passado é desse tamanho, o máximo que o teu cone de luz futuro vai projetar é essa luz. Ele não vai projetar maior do que isso aqui. Isso não existe no universo, porque é um princípio de coerência. Então o que acontece? Se você quer projetar mais largo, você precisa ter um cone mais largo. E para ter esse cone mais largo, você não tem só que acessar o conhecimento. Você tem que saber fazer associações com o conhecimento acessível e conexões com o conhecimento acessível. E para fazer isso, você tem que dominar o quê? A linguagem. E o ChatGPT está dominando a linguagem pela gente, de certo modo. É o que se vende, né? Agora ele fala melhor que os seres humanos, ele escreve melhor que os seres humanos. Não é verdade. Esse é outro problema que a mídia está trazendo como... Não só a mídia, os players internacionais da época têm um interesse nisso, né? O que acontece é o seguinte, se você perguntar para o ChatGPT, para ele interpretar um trecho de James Joyce, ele não sabe interpretar. Porque James Joyce não é comum. James Joyce é um escritor irlandês altamente sofisticado, né? Um cara que revolucionou a linguagem. Vamos pegar um cara mais simples. Pega Guimarães Rosa aqui no Brasil, que não fez tanto malabarismo. O Machado ele entende, né? Mas o Guimarães ele já tem um pouquinho de dificuldade, né? E mais, se você pede pro ChatGPT escrever um poema e o pessoal diz assim, poema... Ah, ele escreve poema, é lindinho o poema dele. Cara, poema não é lindinho, você não está entendendo. Poema tem que causar, ele tem que te deixar inquieto. Um poema bom, ele te inquieta. Você pode nem entender na essência do poema, mas ele te deixa inquieto. O ChatGPT não faz isso, ele não consegue te deixar inquieto. E eu fiz essa experiência, né? Eu desafiei ele, fazendo uma experiência muito maluca, dando 5 palavras que não tinham absolutamente nada a ver uma com a outra e disse, escreve um poema para mim. Ele escreveu. Só que eu pedi para ele, escreve um soneto. Ele não escreveu um soneto. Porque ele não sabe o que é um soneto. Agora ele sabe, tá? Eles estão melhorando, agora ele está sabendo. Tá aprendendo. Mas ele ainda não é o Vinícius de Moraes, né? Não é o Vinícius de Moraes. Então, o que acontece é o seguinte, se você não tiver essa capacidade, se você não tiver bagagem, cara, tem algumas coisas importantíssimas. Ler não é uma questão de conhecimento. Ler é a chave de acesso que você desenvolve. Porque com a imaginação, quando você está lendo, é diferente de ver um filme. O filme é given, é dado. Quando você está lendo, você está usando a parte do cérebro mais importante, que tem a ver com a consciência, que tem a ver com a inteligência, que tem a ver com lucidez, inclusive, que é a imaginação. O ser humano é o único animal, comprovadamente, que imagina. Nenhum outro animal imagina, só nós. Então, como é que eu vou abrir mão da imaginação se eu simplesmente deixar o acesso ao conhecimento tão banal, tão simplório, que ninguém mais se preocupa em estabelecer conexões e associações e dessa forma ampliar o seu cone de luz passado? Como é que eu posso projetar um futuro onde não haverão só imbecis? Não, o que você está falando realmente é muito interessante, porque quando eu estou escrevendo um livro agora sobre inteligência artificial, que eu espero lançar... Deixa eu pegar essa... Posso te incomodar, desculpa. Que eu espero lançar no evento, no AI Summit. Legal. Né? E aí,
estava trabalhando hoje cedo com a minha editora, cedo mesmo, né? E fiz lá uma série de anotações de coisas que eu queria mudar no trabalho que ela estava fazendo e tal. Que ela tá meio que organizando as minhas ideias, então tá ficando um livro muito bacana. E aí chegamos na parte do título, e ela me apresentou lá uns 6 títulos pro livro, e aí eu falei assim, esses títulos aqui não estão casando com o que eu quero, né? Eu quero que nesse livro aqui as pessoas entendam o que é inteligência artificial de uma forma simples, né? Porque a ideia aqui é que as pessoas não tenham medo, porque tem uma barreira do medo gigante aqui ainda, né? Você não passa por essa dor, mas tem muita gente não, mas que passa. eu escuto isso em primeira, porque se você parar a pensar no que a gente vende como automação, a primeira reclamação, a primeira barreira é, vou perder meu emprego, a AI vai tirar o emprego. A gente teve o Henrique aqui no podcast, ele falou a mesma coisa, mas assim, só concluindo o meu raciocínio aqui, no final das contas eu falei assim, Sandra, me espera 5 minutinhos aqui. Aí eu fiquei pensando, o título é esse. E ela disse, nossa, que título bacana, vai casar com o que você está realmente querendo fazer. E eu e ela juntos já tínhamos passado pelo ChatGPT umas 3 versões lá e ele não entregava o que a gente estava pedindo. Então assim, tem coisa que o ser humano é insubstituível sempre, ao contrário do que diz, por exemplo, o Elon Musk, que está dizendo aí que a nossa capacidade de cognição vai ser 1% se comparado aos 99% do IA. Jogo para você que você está vivendo isso em tempo real. Não, o que eu diria assim eu concordo com vocês de que você olha, por exemplo, vamos olhar um outro exemplo de AI onde isso se provou. Quem não viu o documentário, eu super recomendo o documentário do Google, daquele Go, né, de quando eles fizeram a AI para jogar contra outros jogadores profissionais de um jogo de tabuleiro chamado Go, que é um jogo super famoso na Ásia. É um jogo que vamos dizer assim, se o xadrez tem algumas milhões de possibilidades de movimentos, o Go tem infinitas quase. O número de possibilidades de movimento é tremendo. É um jogo super complexo. E as pessoas que competem isso na Ásia são estrelas, celebridades, assim. A gente tá falando os caras são sumidades como se fosse aqui, sei lá, um Ivete Sangalo, um Roberto Carlos, nesse nível, assim, que esses caras são. Não, mas eu não sei. Outras pessoas que são referências aqui a nível nacional, assim, Devia ter falado Anitta, cara. Anitta, pode ser. Mas a nível, vamos dizer assim, nacional. Esculhambou com o programa. Os caras fizeram uma AI que ela foi treinada em cima de todos os jogos que já aconteceram. E é isso que a gente vê com o GPT. O GPT treinado em cima de todo o conteúdo que já foi escrito pela humanidade. Bom, o que você pode esperar de uma AI disso? Ela vai jogar tão bem quanto o melhor jogador que já existiu. E acabou aí. Não tem como ela fazer algo que ela não viu ainda. E aí uma das formas que eles experimentam, e o documentário aprofunda nisso, eles basicamente falam assim, ok, como que a gente vai fazer agora para evoluir essa AI ainda mais? Eles botam essa AI para jogar contra ela mesma. Só que como isso acontece num ambiente virtual, você pode fazer milhões, bilhões, zilhões de vezes por segundo, super rápido. E aí eles conseguem bater o campeão assim, com movimentos inesperados, assim, algumas coisas que ninguém nunca esperava. E a AI superou o melhor jogador porque ela estava já não mais exposta. Então, o meu único ponto em tudo isso, eu concordo com vocês, eu acho que nós não vamos ser superados, eu acho que a gente vai ter o nosso lugar com certeza. A gente tem que lembrar que esses modelos, eles são modelos simples, como o Cássio disse no final do dia. Eles não são modelos, são complexos para ser treinados, exigem um conhecimento técnico avançado, mas não é o salvador da pátria, assim. Mas a ideia que me pega hoje é o pior que eles sempre vão ser. Daqui só vai melhorar. Então isso às vezes é um contraponto, às vezes que eu me pego pensando assim, tipo, ok, de fato, hoje ele não entende, mas o que vai ser daqui 5 anos? Nunca vai ser pior do que hoje, isso eu te garanto. E calhou de que agora o incentivo acadêmico e o incentivo capital se alinharam fortemente. E você tem literalmente as maiores empresas do mundo, Apple, Microsoft, Google, todas completamente dedicadas a pensar e respirar esse assunto.
Eu, de novo, roubo as palavras do nosso amigo Rafael. Eu não sei. Eu não sei o que vem por aí. Novos modelos. Na realidade, Ninguém sabe mesmo. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas assim, se você me permitir, você fez um comentário legal também, João. Que é essa coisa de o pior momento da IA é isso que a gente tem agora. Daqui para frente, a gente não sabe como vai evoluir. Esse é um comentário muito legal. Mas tem um detalhe que eu acho que a gente tem que levar. É uma metáfora, tá? Talvez não seja uma metáfora tão simples ou tão boa, mas é uma metáfora. Eu também gosto muito de música, estudo música desde criança, né? Eu adoro música. E o que acontece na música é uma coisa interessante. Quando você faz uma percussão, assim, você ouve uma percussão. Se você começar a acelerar isso, imagina que isso aqui é o ciclo da IA, da capacidade dela aprender, a capacidade dela se desenvolver, né? Que é a percussão. Nós estamos agora sentindo uma percussão da IA, que é essa percussão que a gente vê. Na medida que você começa a acelerar a percussão, chega um momento que a velocidade disso aqui sai do modo percussão, do teu ouvido, e entra no modo som. Som em que sentido? Nota musical. É linear, né? Passa a ser linear. Chega um momento que ele faz... E vai até... Vira white noise. Vira white noise. A pergunta que eu me faço é o seguinte, matematicamente falando, a gente está flertando com o infinito aqui, né? Qual é a frequência que a gente pode imaginar que isso pode alcançar? Matematicamente falando, a gente tem um paradoxo aqui, né? A gente tem um paradoxo. O paradoxo π é mais ou menos a mesma coisa. Onde é que termina o número π? Né? A gente não... Então, por isso, metaforicamente falando, a gente já tem que admitir que o não sei é a resposta mais adequada. Só que tem um detalhe aqui importante. O que vai adiantar essa velocidade depois que ela passar do nosso alcance? Sim. O que isso significa pra gente? O que isso significa pra gente? Eu gostaria de fazer um complemento, que é o seguinte. A gente sempre está falando de crescimento exponencial, só que a gente está sempre criando modelos baseados no passado. Então, no final das contas, entra o Cazuza, né? Que eu vejo o futuro repetir o passado. Então, se a gente não evoluir como humanidade, a gente, no final das contas, a gente vai estar limitado. Esse crescimento exponencial, ele acaba. Porque a gente está sempre com os mesmos dados e a gente não evolui como humano para nutrir a máquina. O que eu acho que falta, eu sinto muita falta nas discussões pô, legal, a IA é legal, mas ao invés de ela vai roubar meu emprego ou ela vai dominar tudo, pô, que tal se a gente pensar, será que a gente pode usar a AI para acabar com a fome? Será que a gente pode usar a AI para acabar com a guerra? Esse tipo de discussão eu não vejo, disso eu sinto falta. Do tipo, ao invés do terrorismo, será que a gente pode, já que a gente tem tanto poder computacional, tanto dinheiro envolvido, será que a gente não pode olhar menos para o nosso bolso e mais para a nossa espécie? Esse é o tipo de discussão que eu sinto falta. É pertinente, mas assim, difícil dado a inércia da sociedade, de como tudo tem se movido. A gente está vendo aí o exemplo da tragédia do Rio Grande do Sul. Exato. Né? Não foi usada nenhuma AI até agora. Não, eu não vou nem falar de AI, eu estou falando de ser humano, né? Ou seja, você barrar o caminhão na estrada, querendo pesar o caminhão e saber cadê a nota fiscal do produto que está lá dentro, e impedindo que os alimentos e outras coisas, colchão, cobertor, etc., cheguem ao seu destino. E todas as fake news que colocam que não contribuem com nada, né? Enfim, então a gente tem um problema de civilização gigante, né? A gente ainda, eu acho bacana esse tema aí, entra na área que eu curto mais, né? Que é justamente assim, eu acho que a grande diferença que vai sobrar nisso tudo é o ser humano. É a capacidade que a gente tem de amar, é a capacidade que a gente tem de refletir, é a capacidade que a gente tem de perdoar, é a capacidade que a gente tem de odiar. São coisas que nenhuma tecnologia vai substituir. Eu acho que a gente tem que reinaugurar a ética e a moral. A gente tem que reinaugurar uma nova filosofia moral. A gente tem que refundar, então, o Brasil e o mundo, né? Não, porque a gente está vivendo uma crise ética gigante. Em todos os outros podcasts, a gente discutiu a parte ética da vida, né? Nem da IA. Não, e é por isso que tem todo esse movimento de regulamentação. Pô, começa com o G7. O ano passado foi o ano da regulamentação. Começou com o G7 em maio. Em agosto, a China lançou o ato regulatório da Generative AI, que é muito bem escrito, mas claro que defende os interesses da China, né, para manter cada um vai defender o seu deles, exatamente. Aí o Biden
ele tem que se acelerar, porque se a China colocou alguma coisa, os Estados Unidos têm que fazer, o Biden vai lá e lança o bill em outubro, que é muito bom também, diga-se de passagem, mas nenhum desses aqui estava endereçando efetivamente o que o ato da União Europeia estava tentando endereçar, que era regulamentar efetivamente como você desenvolve e como você usa a IA. A União Europeia foi na veia, mas até que isso decante para a sociedade... Já mudou tudo, né? A gente tem esse problema também. A IA tem uma velocidade exponencial. Você vê o que aconteceu com a internet, o tempo que ela demorou para amadurecer. Exato. Foi muito tempo. Exato. Né? E naquela época eu escovava bit. Agora não mais, mas naquela época lá, todas as atualizações de Windows, de Office, não sei o que, eu estava sempre up to date. Pelo contrário, eu estava até na frente, na época eu era revenda Microsoft, né? Eu tinha uma empresa que era uma revenda. Então a gente se capacitava, treinava, etc. Então estava sempre muito atualizado. Mas a velocidade com que as coisas foram acontecendo na internet, elas não foram tão rápidas. O Yahoo foi muito maior do que o Google, quando o Google... E depois o Yahoo desapareceu, né? Então, o próprio UOL, né? O próprio foi UOL. Enorme, gigante. Não, American Online, lembra do AOL? O que é o Chat GPT perto do Yahoo Resposta, gente? Não é? Entendeu? Então, a gente tem uma aproveitar que a mãe da Alice está ali, né? Nos acompanhando. E eu sou o avô da Alice também. A nossa geração tem uma responsabilidade muito maior com filhos e netos do que tiveram os nossos pais. Porque agora é muito mais fácil manipular, mentir, distorcer fatos. Mas eu vou dizer então uma coisa bem polêmica agora, né? Que é fruto inclusive de um artigo que eu estou tentando escrever já faz algum tempo, mas eu sempre sou desencorajado por conta do que significa escrever sobre isso, né? Mas será que nós vamos precisar de ética no futuro? Pô, a gente precisa de ética o dia inteiro, né? Mas será que nós vamos precisar? Será que a ética vai ser um valor? Será que vai existir espaço? Porque será que vai existir espaço? Eu acho que vai ser a grande diferença. Esse é o meu sonho. Tá? Eu acho que vai ser a grande diferença. Mas eu tenho que me fazer essa pergunta. Como filósofo, eu tenho que fazer essa pergunta. Para que serve a ética no futuro? Eu vou ser sincero, eu sou meio polêmico nessa questão da Você acredita em Deus, não? Acredito em Deus. Então pronto. Acredito em Deus. Então, aí já sou polêmico daí. Fica mais fácil. Não, acredito em Deus, com certeza. É fundamental na minha essência, de quem eu sou, daquilo que eu acredito e como eu faço tudo na minha vida. Mas eu sou mais polêmico um pouco em relação à regulamentação. E eu não sei se é porque entra o egoísmo do curioso, eu queria acelerar 300 por hora e ver onde vai acabar. Eu queria, sabe? E é óbvio, isso, né? Quando você fala de fazer isso, você fala, esquece regulamentação, esquece priorizar, vamos acelerar e vamos ver até onde vai. Meu lado curioso é muito aguçado, eu queria muito ver isso acontecer e ver o que aconteceria, mas isso vem ao sacrifício. Se você fizer isso na vida real, você sacrifica o tempo para pensar e refletir no impacto que tudo isso tem na vida das pessoas, na sociedade como um todo. Eu vejo a minha neta chegando todo dia da escola, ela estuda numa escola bilíngue, né? A Maplebear, que inclusive é do mesmo grupo da AZ que patrocina o AI Summit. Até é bom falar nisso, porque eu agradeço muito ao Chain aí o apoio. E é muito interessante a capacidade que ela tem de aprendizado e o gosto que ela tem pelo aprendizado. E quando você vai para uma outra camada social, não existe o apetite, o gosto, como você falou que ensina lá sobre o Big Bang para tua filha, né? Então, assim, ela deve ser apaixonada e ela deve ficar muito ansiosa com a tua chegada, porque ela vai consumir algo novo, ela vai aprender algo novo. Então, acho que essa é uma questão aqui que a gente tem que se preocupar muito fortemente, né? Porque, vamos combinar, essas pessoas que estão aí chegando vão ser os nossos prefeitos, governadores, presidentes, líderes empresariais. E se a gente não tiver pessoas com uma boa cabeça pensante, né, com um bom senso crítico aguçado,
o que é certo, o que é errado, o que é ético, não é ético. Eu acho que a gente tem um problema de sociedade grande e a gente tem essa responsabilidade hoje para resolver. Viu, matemático? O que você acha? Eu concordo que é nossa responsabilidade educar a próxima geração. E eu sempre converso com a minha esposa. Uma vez eu estava falando com Yasmin, qual que é a coisa que você mais gosta de fazer? Ela falou, tarefa. E vira e mexe, a gente ouve, nossa, sua filha é tão inteligente. E eu falo, eu nem respondo, na verdade, mas o que eu penso, eu falo, não, ela é estimulada. Ela é estimulada o tempo todo a pensar. Então, o que é que você acha? Por que você acha isso? Por que você gosta? Minha filha, ela estuda 3, 4 idiomas, ela tem 4 anos. Ela pega, ela fala, hoje eu quero ver meu desenho em alemão. Obviamente ela não entende nada. É você que pensa que ela não entende. Não. Eu digo assim, gramaticalmente. Mas eu converso, eu tenho um professor que ela está absorvendo conhecimento o tempo todo. Exato, ele é poliglota. E ela fez uns comentários tão pertinentes que ela me disse o seguinte, ela falou, pai, o espanhol, ele é o português engraçado. Falei, legal. E o italiano? O italiano, ele é a língua que o pessoal fala alto. E o alemão? É a língua que o pessoal fala bravo. Eu falei isso pro meu professor, ela falou, ele entendeu tudo, cara. Ele entendeu tudo, mas por quê? Porque eu estudo idioma perto dela. Eu estimulo ela a assistir os vídeos em russo, em chinês, que nem eu entendo desde pequena, desde quando ela nem falava. Então, a gente volta, né? O que é ser inteligente? Pra mim é estímulo. É estímulo, porque se eu colocar ela pra consertar um carro, ela não vai saber. Por quê? Ela nunca treinou isso. Da mesma forma da IA, eu acho que você tem que ir dando semente. Eu acho que esse é o nosso papel como educador. É a gente colocando as sementes. Algumas brotam, outras não brotam. Mas se não tiver semente, nada brota. Mas eu acho que você falou bem. Ou brota, erva daninha. É pior ainda. Acho que você falou bem. Tem uma questão de desenvolver senso crítico, de desenvolver padrão de pensamento, desenvolver a ideia de método científico, hipótese, antítese. Quando a pessoa aprende isso, a pessoa não entra naquela ideia do tipo, pô, tem uma sociedade burra. A pessoa sabe, pô, isso é uma hipótese. Agora, como que eu provo que eu tô errada? Bom, eu preciso de uma antítese. Eu preciso provar que a antítese tá errada. Se a antítese estiver errada, a minha hipótese tá certa. Então você tem que adquirir essas habilidades. Eu acho que é o que você tá fazendo muito sábio, inclusive da sua parte. Bacana, parabéns. Obrigado. Legal. Esse papo aqui, se brincar, ele vai durar mais 1 hora. Mas como a gente já tá nos minutos finais, a gente vai terminar esse bate-papo aqui. Cada um de vocês dando um depoimento, né? O que você achou de ter sido convidado para o AI Summit? Por que você acha que as pessoas devem ir lá? A mesma pergunta vai ser feita para o João, para o Rafael. Tá certo? Vamos lá. Começando pelo meu querido Cássio. Em primeiro lugar, eu acho que o AI Summit, do jeito que ele foi concebido por você, e não só por você, por todas as pessoas que participam, assim, ele está, digamos assim, rompendo com alguns paradigmas que a gente tem visto de que, na verdade, a grande maioria dos eventos que fala sobre AI, que fala sobre tecnologia, eles estão entrando numa linha de ser evangelizadores, né? Até evangelizadores em demasiado, eu diria, quase beirando a fanatismo. E eu acho que acaba faltando um espaço para que realmente as pessoas tenham a possibilidade de encontrar outras visões, outras percepções e dessa forma colaborar, né? Porque no fundo, pegando aqui a linha do João, nós também somos agentes e é bom que esses agentes interajam, né? Assim como existem agentes de IA, que a gente como agente humano interaja numa ágora que eu diria que é aberta, ampla e restrita. Então, acho que para mim é uma tremenda responsabilidade conversar com as pessoas, com o público e com as pessoas que vão estar do meu lado lá, de uma forma tão aberta, né? Porque evidentemente que nos vulnerabiliza de certo modo, mas é aí que eu acho que está o verdadeiro valor do AI Summit. Ele não é uma coisa empastelada, né? Ele é uma coisa que foi cunhada desde a sua essência a partir de algumas coisas que mexem com a alma da gente. Eu acho que isso é legal. Acho que isso é bem, bem positivo. Não é assessoria de imprensa de empresa grande. Não é assessoria de imprensa. João, você é um homem difícil de se encontrar, hein? Eu só consegui... Eu ouvi muito falar do João, só consegui falar com o João porque o Alan fez a ponte. O Alan, que é um palestrante brilhante e que, assim, vai dar muito pano para manga o que ele está fazendo em termos de capacitação, que ele está fazendo muito mais do que muitas universidades, né?
Então, você que é um homem muito difícil, vai ser uma honra te receber lá, viu? Meu, eu tô super animado, A questão é que as coisas... É aquilo que a gente tava falando no começo. São bons problemas, mas fica difícil acompanhar tudo que tá acontecendo, principalmente quando você tá tão dentro desse universo. É tanta coisa para acompanhar, é tanta mensagem, é tanta novidade, é difícil estar ligado em tudo. Mas eu vou dizer para você, um dos principais motivos pelo qual eu fiquei muito animado de fazer parte do AI Summit é porque é Brasil, é porque tem Brasil no nome. Porque eu vou te falar, a Cree AI é uma empresa americana, onde nossos investidores são americanos, e eu sou questionado muitas vezes por pessoas lá fora, nossos clientes, investidores: pô, por que você não vem aqui para São Francisco, é onde tudo acontece, e aí aqui você vai poder participar de XY e tal? Eu falo assim, pô, mas não tem, o Brasil tem um potencial tremendo, e eu acho que o que você está fazendo é abrir a porta para algo que tem o potencial para ser muito grande, que é realmente mostrar não só para a comunidade brasileira de que o brasileiro também está pensando AI, também tem profissional capacitado, também tem empresa pronta para abraçar, também tem empresa imaginando isso. Empresa para escalar como empresa para escalar também. E assim, e abrir essas porteiras para engajar isso e trazer uma comunidade vibrante para o Brasil também. Então acho que uma das coisas que mais me deixou animado quando você falou da AI Summit, eu falei assim, pô, tá aí, meu, finalmente um evento de um calibre interessante que você não vê no Brasil, que eu senti que estava faltando. Muito obrigado. E você que não é palestrante, mas me encantou nesse bate-papo aqui, você já está escalado para o AI Summit 2025. Muito obrigado. Tá? Mas eu queria que você apresentasse essa visão, estando de fora, porque assim, você não está participando do nosso dia a dia como está o Cássio, como está o João. Você está acompanhando uma parte disso porque você acompanha lá o grupo, mas é assim, você está acompanhando a parte pequena, mas mesmo acompanhando a parte pequena, o que você consegue extrair disso aí, do que a gente está fazendo? Eu quero fazer uma leitura, Muzi, tanto sobre o AI Summit, que foi sua pergunta, sobre também o nosso bate-papo, e trazer um ponto que não existiu no nosso bate-papo, que foi a arrogância, que é que a gente trouxe. A gente está com pessoas fodas aqui, a gente tem muitas décadas aqui de conhecimento e em nenhum momento eu vi ninguém subir o tom da voz, não vi ninguém falar, não, você tá errado, não vi ninguém bater na mesa. Até cabe, mas não precisa, até cabe, né? Mas não precisa. Por quê? Porque é respeitoso. Eu acho que o pensar diferente, eu não concordo. Beleza, tudo bem. Eu acho que, de novo, amarrando a conversa lá de trás, isso é fazer ciência. É você olhar, é você corrigir e você avançar. Tem uma frase que é atribuída ao Asimov, mas eu acho que não é dele, porque não tem muita validação que é dele, que o grande momento da ciência não é quando a gente diz eureka. É quando a gente diz, espera, isso daqui tá esquisito, tem alguma coisa interessante. Então eu acho que a gente tem que buscar por menos eureka e por mais discussão. Eu acho que essa colaboração é o que está faltando e... Como você disse, eu sou o que menos é da galera aqui, mas eu percebo esse tom. Esse tom não é um tom de arrogância, é um tom de sabedoria e de colaboração, e que eu tenho certeza que vai ser refletido eu acho que é o tom evento. de aprendiz, né? Eu acho que você vê que a gente tem aqui pelo menos 3 gerações, né? E todo mundo calçando o sapato do aprendizado, né? Todo mundo querendo aprender um pouco mais. Bom, então eu queria agradecer cada um de vocês, foi um papo incrível hoje. Queria agradecer aos nossos patrocinadores, que já rolou na vinheta aí, tanto do início quanto do nosso pequeno break. E estou muito feliz com o resultado desse bate-papo e eu espero encontrá-los no AI Summit com muita vibração e que vocês acompanhem o nosso dia a dia aí, porque tem sido... O Cássio está acompanhando um pouco mais, né? Tá sendo bem puxado, mas é para entregar um negócio bacana para vocês, de muita qualidade. Então, fiquem com Deus aí e que a gente possa fazer um grande evento. Obrigado.